Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal INSS. Mais um boletim INSS exclusivo aqui para você, aposentado, pensionista da Previdência Social. E eu trago novidades para vocês nessa tarde de hoje, aqui nesse boletim. Olha só o que você vai ficar sabendo junto comigo. Eu vou trazer para vocês, pessoal, porque, aliás, está definido. Temos uma nova definição que vai impactar a vida de milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Eu vou trazer aqui nessa tarde para vocês que definição é essa. Também vou falar a respeito do tão esperado 14º salário, esse 14º salário INSS. Eu vou falar tudo sobre valores, sobre quem recebe, tudo que você precisa saber, você vai ficar sabendo aqui, tá bom? E temos boa notícia em relação a esse assunto aí para vocês, hein? Temos mudanças também, mas eu vou trazer no total hoje aqui 4 notícias para quem é aposentado pensionista do INSS. Então, das 4 notícias, eu já vou começar com a primeira, que vai trazer um impacto aí no salário de vocês, no benefício previdenciário, seja aposentadoria, pensão, BPC, auxílio-doença, auxílio-reclusão, seja qual for o benefício do INSS que você receba, vai ser impactado com essa decisão e eu vou trazer aqui agora, isso valendo para todo o Brasil. Mas antes eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês respondessem aqui para mim. Você possui empréstimo consignado? Sim ou não? Porque muita gente que eu perguntei semana passada que não tinha, essa semana já tem, né? Acabou fazendo contratação de empréstimo, então já mudou tudo aquela atualização e eu quero uma nova atualização. Então responde aí para mim, por favor, para nos ajudar, porque eu vou trazer aqui uma dica sobre o crédito consignado, uma não, algumas dicas importantes que todo mundo que vai fazer ou já tem empréstimo precisam saber. Então, vai deixando aí nos comentários, sim, eu tenho empréstimo, não, eu não tenho empréstimo, para eu descobrir. E enquanto vocês vão comentando, eu vou trazendo as notícias e já vou começar com essa que fala do impacto aí do salário de todos vocês. Mas eu quero rapidamente me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, muito prazer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Alô INSS. O Alô INSS é um canal exclusivo focado em assuntos para beneficiários da Previdência Social. Então, se você recebe algum benefício pelo INSS, ou você é um servidor público, ou você é uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa idosa, mesmo não recebendo benefício previdenciário, esse canal foi criado para você, porque esses são os públicos desse canal. Tudo que eu trago aqui reflete em vocês. Reflete ou em relação à sua idade, se você é uma pessoa idosa, ou em relação à sua deficiência, ou em relação ao benefício previdenciário, ou se você é servidor, tá? Então a gente vasculha o mundo inteiro, o Brasil inteiro, os políticos, o Congresso, os projetos de lei, a própria legislação no site do Planalto, para poder trazer para você tudo que você tem que saber de direitos antigos. Tem direitos que eu trago aqui que existem há mais de 18 anos e que não perderam a validade, mas por não ser relembrado pela TV ou pelas fontes principais de comunicação, o povo fica sem saber que aquilo é um direito que pode requerer, como requerer. Então eu trago esse tipo de informação aqui para manter você atualizado. Por isso, se eu fosse você, aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, servidor, pessoa idosa com deficiência, não perderia um vídeo sequer desse canal. Todo dia tem vídeo novo e é um prazer muito grande ter vocês aqui comigo, tudo bem? Então se inscreve no canal, aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito, deixa o like, eu quero bastante joinha nesse vídeo. E não esqueça de compartilhar o vídeo com quem você ama, com quem você conhece, grupos de Facebook, WhatsApp, com todo mundo, beleza? Bora lá? Olha só, vamos trazer então, primeira notícia aqui que já fala sobre o impacto do salário de vocês. Por quê? Porque eu estou falando da previsão do salário mínimo de 2023. E a pergunta aqui que saiu no jornal sobre essa questão do salário, né, da valorização, que eu ainda vou trazer aqui para vocês essa informação, mas o salário de 2023 previsto pelo governo será de R$ 1.294 ou R$ 1.302, um novo valor apareceu.
E eu vou trazer aqui para vocês, porque até o fim desse mês, pessoal, o governo deve enviar uma nova proposta para o salário mínimo do próximo ano. Lembrando que uma proposta não é o oficial que vai ser, porque o oficial vai depender da inflação calculada de janeiro a dezembro desse ano de 2022. E a gente só vai descobrir isso quando? No final do ano ou em janeiro, para ser exato, de 2023. Então, o valor exato só em 2023 a gente vai saber. Mas a gente consegue entender através dessas propostas que o governo envia qual é a intenção dele em reajuste de salário dos beneficiários, né? E o valor ele pode ser ampliado, segundo essa notícia, em R$ 1.302, conforme a previsão de 7,41% do índice inflacionário. E o governo federal ele deve propor, então, esse novo valor para o salário mínimo de 2023. Eles vão enviar um texto ao Congresso até o final desse mês e ele contará com um valor atualizado de R$ 1.302. Presta atenção, Brasil! Isso é para o piso nacional do próximo ano. O novo reajuste ele tem o objetivo de corrigir os avanços da inflação no país, conforme a variação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Lembrando que a última correção com ganhos reais aconteceu em 2019. E qual será o valor do salário mínimo 2023, né? Conforme eu mencionei nessa nova proposta, o governo está definindo 1.302, que é de acordo com o índice de 7,41%, tá? Em abril desse ano, o governo enviou uma outra previsão falando que o salário seria R$ 1.294, teve também o de R$ 1.310, então o governo enviou algumas previsões já esse ano e essa última provavelmente vai ser atualizada em R$ 1.302. E mesmo ele atualizando com um pouquinho maior do que a última de R$ 1.294, tá sem aumento do plano real. Então, mesmo a gente agitando e tendo essa discussão aí no Congresso, como ainda não ficou definido nenhuma nova política de valorização do salário mínimo, até então, por enquanto, o que está confirmado é que o salário mínimo de 2023 será somente com base em inflação. Não terá aumento real, não terá valorização, não terá aumento do poder de compra do brasileiro, principalmente o aposentado e pensionista, porque todos vocês que estão me assistindo são impactados com a decisão que o governo coloca em relação ao salário mínimo, porque o salário de vocês é reajustado igual ao salário mínimo. Então a gente precisa lutar muito ainda esse ano para que os políticos, o Congresso, os deputados, os senadores, eles façam com que o salário mínimo seja valorizado de verdade, né? Que ele tenha um aumento real, porque o aumento real foi cortado em 2019. Depois que o Bolsonaro entrou, ele não renovou a política anterior de valorização do salário mínimo, que era aumento de inflação mais PIB. Então a gente precisa cobrar o governo fortemente sobre isso, senão o salário de vocês vai continuar defasado. E a gente já percebeu pela evolução desde o plano real. Eu trouxe para vocês a curva aqui, apresentei nos vídeos da manhã do boletim, né, mostrando em tela a curva da desvalorização do salário mínimo de 94 para cá. Tanto que até a tabela do imposto de renda desde 2015 não é atualizada. Então o pobre está pagando mais impostos indevidamente. Eu acho que o governo tinha que ressarcir o pobre por essa cobrança indevida do imposto de renda por não ter atualizado a tabela, né? Em 94, quando foi o início do Plano Real, para você contribuir com a tabela do imposto de renda, você tinha que ganhar 8 salários mínimos. 8, né? Então, olha só isso, se permanecesse o que era lá em 94, quando foi a ideia de implantar o real, 8 salários mínimos hoje seria como R$ 8.696, ou seja, para você contribuir, você tinha que ganhar mais de R$ 9.690. Olha isso, né? R$ 96. Então, quem ganhava menos que isso não contribuía. Lá em 94, só que aí foi desvalorizando, ninguém criou uma política forte de valorização. O que aconteceu? O salário foi só caindo, e cada vez quem ganhava menos ia pagando mais, e aí aconteceu o que chegou hoje, né? Quem ganha R$ 1.900 tem que pagar imposto de renda,
um salário mínimo e meio. Você ganha um salário mínimo e meio. Antes era 8 salários para pagar. Então agora as propostas presidenciáveis aí, tanto que Bolsonaro teve os 4 anos para cumprir, né? Ele prometeu em 2018 na campanha que se ele ganhasse as eleições, ele ia atualizar a tabela do imposto de renda e só ia pagar imposto de renda quem ganhasse acima de 5 salários mínimos. Não cumpriu, agora ele está de novo renovando essa promessa, né? Outros outros candidatos também à presidência estão falando a mesma coisa, que vão atualizar a política de valorização, blá, 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 mas o povo tá cansado de falatório. O povo quer resultado. Então a gente tem que pressionar esses políticos agora, antes das eleições, a trazer mudança significativa. Não só depois que ganhar, porque eles tiveram 4 anos para fazer e não fizeram. Então vamos cobrar, pressionar para o negócio acontecer, tá bom? E ó, segunda informação aqui, eu já vou falar com quem tem empréstimo consignado, eu vou falar do 14º salário também, mas eu tenho uma notícia aqui para trazer para vocês, tá? Aposentados, para vocês pensionistas aqui do INSS. Olha só, vou trazer essa informação. Eu peço que todo mundo preste bastante atenção aqui, porque essa notícia saiu que é um novo golpe que está sendo aplicado em aposentados e pensionistas, e eu sempre alerto vocês para que vocês não caiam nesses tipos de golpes cibernéticos, né? Tanto que tem aposentado e pensionista que tem medo de mexer no celular, na internet, de cair em golpe. Então você tem que perder esse medo, e você perde medo conhecendo como a internet funciona e conhecendo também como que os bandidos agem tentando enganar o aposentado. Então, criminosos enganam aposentados e pensionistas sobre uma suposta indenização do INSS. Pessoas receberam uma mensagem sobre a liberação de indenizações, mas para receber o dinheiro eles precisavam pagar diversas taxas, pessoal. E um mistério anda tirando o sono e o dinheiro, né, de aposentados e pensionistas do INSS. Pessoas receberam telefonemas sobre indenizações que esperavam na Justiça Trabalhista, mas eram ligações falsas e tudo não passava de um golpe, já que para receber o valor, elas precisavam pagar diversas taxas. E eu vou explicar como que estava funcionando esse golpe falso, porque eu não quero que os inscritos aqui do canal, os aposentados, os pensionistas, eles caiam nesse tipo de armadilha, tá, pessoal? Então, os golpistas, eles estavam tendo acesso a pessoas que entraram com a ação. Olha só isso, né? Olha a audácia desses bandidos. Pessoas que entraram com a ação e aí eles se passavam por falso advogado. E aí os idosos perderam muito dinheiro por causa disso. E esse golpe, pessoal, ele foi apelidado como golpe do pecúlio. Pague taxas para resgatar indenizações volumosas. Aposentados e pensionistas são os alvos preferenciais do golpe do pecúlio. Na mensagem enviada por criminosos, existe a promessa de receber indenização volumosa, que seria decorrente de suposta ação indenizatória. Então, os aposentados e pensionistas foram alertados aqui por um advogado, né, previdenciário, que ele fala que a história é sempre a mesma. Eles pedem que a vítima pague urgentemente taxas para viabilizar o recebimento de uma fictícia indenização. Em Minas Gerais, a título de obrigações fiscais e taxa de habitação de resgate, pedem mais de R$7.000. Mas muita calma nessa hora, porque você tem que fazer tranquilamente uma pesquisa e ver se as coisas são como aparentam ser. No caso desse golpe, uma rápida busca pela internet já é suficiente para notar que outras cartas com textos e valores idênticos ao redigido pelos golpistas estão circulando em toda parte. O que muda são os nomes dos escritórios de advocacia, todos falsos ou usados indevidamente. A Unafisco Nacional, ela orienta a todos os associados a terem cuidado com correspondências e telefonemas de desconhecidos. Em caso de golpe, sempre procure a autoridade policial e também alerta sobre a importância de você não fornecer a estranho seus dados pessoais e nem números de documento nesses casos, porque não é você que entrou
em contato com a pessoa, foi a pessoa que entrou em contato com você, você nem sabe de onde veio essa pessoa, então tem que tomar cuidado. Pessoal, tudo que é indenização, ainda mais de... Você tem que olhar para os órgãos responsáveis. É uma indenização sobre o seu benefício previdenciário. Você deve fazer o quê? Ligar para o INSS. Você pode até deixar o telefone no mudo com um bandido aí, ou a suspeita de golpe, e pegar um outro telefone e ligar para o 135 do INSS perguntando, porque tudo que o INSS, um atendente ou servidor falar com você, fica registrado tanto no aplicativo, quanto no site, quanto no 135. Então o atendente vai conseguir puxar e ver se é verdade ou não a informação. E outra, ele nunca vai falar para você pagar nada, porque não existe negócio de indenização, você tem que pagar taxa antecipada, isso não existe. Então quando mandam você pagar uma taxa, pessoal, já é golpe, porque não existe pagamento de taxas para você receber indenizações, isso não existe, é golpe, tá? Ainda mais falando que é de advogados, você procurou advogado, você foi atrás de alguma coisa, e se você foi, entre em contato com o escritório que você foi. Não fica dando bobeira para esses que estão te ligando, porque pode ser golpe e aí isso pode prejudicar e fazer você perder dinheiro. Tudo bem. Tá falando de indenização de casa que é do cartório. Liga no cartório. O cartório vai ter os dados registrados lá. Aí você vai começar a perceber que isso é uma falsa, que isso são bandidos tentando te lesar, mas você tá ligadão no Alô INSS e você não vai cair nesse tipo de golpe, tudo bem? Então compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas também a não cair, porque vocês viram, Minas Gerais, as pessoas estão perdendo 7 mil reais, é muita grana. Imagina o desespero dessa pessoa quando ela descobre que é golpe. Tem pessoa que nem aguenta, tem pessoas que cometem suicídio, para ver quanto é grave. Então essa pena tinha que ser muito severa a esse tipo de bandido. Então a gente tem que ficar atento e orientar a população, conscientizar. Eu tento fazer o meu melhor aqui no canal, mas eu preciso da ajuda de vocês para nos ajudar a compartilhar. Pois quanto mais pessoas assistirem esse tipo de vídeo, ficarem conscientes, menos golpes acontecerão. Imagina toda a população conscientizada, ninguém ia cair mais em golpe. Mas e os vídeos chegam nessas pessoas? Depende de vocês. Então eu conto muito com o compartilhamento de vocês. Tudo bem? E olha só, terceira informação aqui, eu já vou falar do 14º, mas agora eu quero falar sobre algumas dicas sobre o crédito consignado. Por isso que eu perguntei no início do vídeo se você tinha empréstimo consignado ou não. Olha só, eu vou trazer aqui 10 dicas, na verdade, para você ter o valor liberado. Embora a alternativa do empréstimo consignado seja mais atraente ao consumidor, uma vez que o valor dos juros costuma ser menor do que outras alternativas de mercado, como cartão de crédito, cheque especial ou mesmo empréstimo pessoal, o tomador de crédito deve adotar cuidados para evitar o superendividamento e as fraudes envolvendo essas operações. Se por um lado as buscas pela modalidade cresceram 110%, o volume de reclamações também aumentaram. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, as queixas subiram mais de 116% em um ano. Especialistas explicam que antes de buscar pelo consignado, é preciso entender que o custo de vida deverá ser reduzido em até 40% do ganho mensal. Agora 45%, Porque aumentou aí com cartão benefício, se você utilizar 45% do ganho mensal. Já que essa prestação reduzirá o seu salário, sendo descontado em folha de pagamento, e pode descontar em até 84 vezes. A gente está falando de 7 anos da sua vida. Além disso, é preciso ter cuidado com a renovação de empréstimo. A prática pode tornar a dívida uma bola de neve. E o empréstimo consignado, ele é uma modalidade em que o trabalhador ou aposentado, pensionista, quem tem salário fixo, vincula o pagamento ao seu salário, ou seja, as parcelas são descontadas antes mesmo do dinheiro cair na sua conta. Então não tem como você ter inadimplência com o banco, só se você tiver o benefício cancelado ou você falecer, algo do tipo, O lado positivo é que você consegue taxa de juros menores do que outros tipos de crédito. O lado negativo é que os ganhos mensais diminuirão com o abatimento dessas parcelas do empréstimo, E aí eu trouxe aqui algumas dicas para quem tem empréstimo, para você não cair aí nesses tipos de golpe e ficar atento, Primeiro, pessoal, que é esperado que o INSS alegue não ter responsabilidade nenhuma com os seus dados, só que isso não tem fundamento legal perante a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD.
O INSS ele é o responsável pelo sigilo e a guarda dos dados dos aposentados, tá? E sempre quando você vai simular um empréstimo, você tem que enviar toda uma documentação provando ser você, porque o banco não pode passar informações sigilosas sobre simulações de crédito de vocês para outras pessoas. Então você precisa provar que é você. Por isso que é normal os bancos, até nós mesmos aqui, pelo Alô INSS Soluções Financeiras, que também ajuda a intermediar esse trabalho como correspondente bancário entre vocês e os bancos, pede a documentação, porque precisa provar que você é você, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, tá? E algumas dicas sobre isso é o seguinte: sempre pesquise a empresa, tá? Antes de adquirir um empréstimo, é importante você pesquisar as informações cadastrais da empresa, como CNPJ, verificar a segurança do site. Uma dica para você ver se um site que você vai clicar é seguro ou não, é ver se tem a URL, chama HTTPS, antes de vir o site. Todo site seguro tem essa URL, essa sigla, HTTPS. Então, isso garante uma maior segurança do site. Você tem que checar a reputação, né? Com uma simples busca na internet, jogando o nome da empresa, da instituição financeira, você consegue ver a opinião e as experiências de outros consumidores. Então, checar em sites de reclamação, como Reclame Aqui, as redes sociais e dar uma olhadinha é uma boa alternativa. Não pague antes de receber, nunca pague nada antecipado, pessoal. Nenhuma instituição financeira séria autorizada pelo Banco Central é autorizada a exigir pagamentos antecipados para liberar crédito. Dessa forma, se houver uma solicitação de alguma taxa prévia, já desconfie, já pule fora, porque provavelmente é um golpe. Guarde o contrato, nunca assine nada sem ler, né? Mesmo a gente adulto, a gente comete algumas falhas sobre essas, e o aposentado precisa entender que é lei você ter o contrato e você ter o direito de ler qualquer coisa antes de assinar. Ah, assina aqui, depois eu mando para o seu e-mail. Não, eu quero primeiro o contrato, porque eu quero ler, entender, ver se eu aceito, o que eu estou assinando, e só depois eu assino. Não tenha medo de dizer não, tá bom? E esse contrato, guarda ele. Ele é fundamental, uma vez que ele reúne todas as informações da transação financeira e ele vale como uma prova, inclusive na justiça futuramente, caso você venha ter problema com essa contratação. Cuidado com os dados, tá bom? Evite passar seus dados pessoais por telefone. Só passe se você for entrar em contato. Você está consciente que aquele contato que você pegou é de alguém que você confia, é de uma empresa que você confia. Aí, ok, você foi atrás, né? Você entrou em contato, a empresa, pela Lei Geral de Proteção de Dados, precisa provar que é você, então você envia ali as documentações, tudo bem. Mas agora a empresa que você nem conhece, empresa que entrou em contato com você, tá ali falando, ai, tudo bem, me passaram o seu contato, eu tô entrando... Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Atenção com essas ligações, porque funcionários do INSS nunca fazem contato com pessoas para oferecer qualquer forma de empréstimo. E uma informação importante para vocês é que, olha só, o aposentado pensionista é um público tão vulnerável em relação a essa questão de golpe, que tem golpista que é a cara de pau, se aproveita da inocência do aposentado e do pensionista e se passa pelo INSS. Fala assim, olha, eu sou o INSS, eu sou a Previdência Social, eu tô vendo que você tem margem disponível, eu posso liberar aqui X valor para você agora, tudo bem? E a pessoa cai no golpe. Olha isso, por quê? Porque a pessoa ela acha que por receber o seu salário, o seu benefício do INSS, o INSS empresta dinheiro. Gente, o INSS não empresta dinheiro. A Previdência Social, ela só paga o seu benefício, ela não é banco, tanto que você não recebe pela Previdência, você vai sacar o seu dinheiro aonde? Num outro banco, não é? Porque o INSS ele não paga ninguém, ele só processa a folha, né? Ele é o órgão ali fiscalizador, então ele não é uma financeira para te emprestar dinheiro e ele nem é um banco para poder ter uma conta no INSS onde você saca o dinheiro, não existe isso. Então, cuidado, tem empresas se passando pelo INSS, golpistas, porque ele aproveita da ingenuidade do aposentado e pensionista, falando que o INSS empresta dinheiro. E o INSS não empresta dinheiro. Ana, mas o INSS desbloqueia o benefício. O desbloqueio, pessoal, é para ter desconto em folha. O desbloqueio é uma autorização e essa autorização nem é o INSS, é sua.
você autoriza o banco poder descontar ou não do seu salário. O INSS ele faz a averbação. O que é a averbação? Que nem é com você, é direto com o banco. O banco, quando pega seus dados, envia para o INSS, ó, checa aí se esse beneficiário realmente está ativo, ele não tem representante legal, ele está autorizado, ele tem margem. Eu posso enviar para você todo mês o desconto da parcela e você consegue abater do salário dele? Então é isso que o INSS olha. Deixa eu ver se ele é realmente beneficiário, se não é uma fraude. Deixa eu ver se ele realmente, o benefício dele permite empréstimo consignado ou não. Então é isso que o INSS faz, que se chama averbação. Então ele aceita, ele fala, ó, funcionário é ativo, tá tudo certo, e ele deixou aqui desbloqueado para empréstimo. Então, ok. É isso que acontece. Então, cuidado, tá bom? Com essas armadilhas que existem, porque quando você não tem informação clara, você cai em golpe. Agora, vocês sabendo disso, quando alguém ligar e falar, eu sou do INSS, eu tô liberando dinheiro para vocês, você já sabe, eu vi essa, a Ana falou, INSS não é banco para emprestar dinheiro não. Pode falar que você vai ver que rapidinho ele vai desligar o telefone, né? Bom, e para encerrar o vídeo de hoje, 14º salário, vou trazer o status atual aqui para vocês, pessoal. Está definido aqui no 14º salário a criação de uma comissão especial para debater, tá? E já é oficial que o deputado Ricardo Silva apresentou um requerimento para pedir urgência na criação dessa comissão especial ao Arthur Lira. Provavelmente a gente pode ter alguma surpresa ainda essa semana em relação a esse assunto. E para trazer o status para quem está ansioso aí, aguardando, na luta junto com a gente pelo 14º, o 14º salário, o valor e quem recebe o benefício, se for aprovado, né, porque ainda tem essa possibilidade de ser e não ser, eu diria que é 50% de chance, né, 50% de chance de dar certo, como 50% de não dar e eles nunca votarem o projeto, mas a gente luta e a gente continua sempre firme na cobrança junto com vocês. O projeto que discute a criação do 14º salário e aguarda ser votado pelas casas responsáveis, ele continua com o texto inalterado. Ou seja, muita gente achou que porque, como tem a possibilidade deles reduzirem o valor para conseguir aprovar no Congresso, muita gente achou que já reduziu esse valor e que está aguardando só uma votação. Não. Eles ainda não reduziram, não teve ainda uma negociação de acordo para reduzir. Vai ter depois de criar essa comissão e começar o debate. Por enquanto, o valor permanece o mesmo, de 1 a 2 salários mínimos, tá? E quem recebe continua as mesmas pessoas, aposentado, pensionista, auxílio-doença, auxílio-reclusão, ou seja, todos que recebem 13º, se for aprovado desse jeito e eles não fizerem alteração, vai receber o 14º. Mas, é igual a gente disse, o projeto ainda não está aprovado, o projeto está com o Arthur Lira está segurando o projeto, segundo informações de deputados, é o próprio presidente que pediu para ele segurar, então a gente está numa luta contra o governo para conseguir o 14º salário, mas a gente vai continuar essa cobrança, por enquanto os status dele é esse, assim que eu tiver novidade eu vou trazer para vocês, então fica ligadão aqui no Alô INSS, tudo bem? Compartilha o vídeo, deixa o like, um grande beijo, até a próxima!